junto. Então, no dia a minha prima me chamou pra ir numa festa. Ela não tinha explicado direito o que era. Ela mandou o convite do evento. Ia ser tipo uma festa fantasia. Eu não entendi muito bem, mas falei, tudo bem, vamos. Só depois que eu me toquei que era um bar BDSM. Mas mesmo assim eu falei, vamos ver como que vai ser. E aí eu falei, mesmo assim, né? Achei legal, vamos. Aí a gente chegou lá, tipo, a gente achou super normal. Só que aí depois a gente viu umas pessoas indo pra uma salinha. E aí depois de um tempo a gente decidiu ir. E aí quando a gente entrou nessa salinha, tinha uma mulher e um homem, e ela era dominadora. E aí ela tava fazendo um monte de coisa com ele, tipo, tava batendo super nele. E no primeiro momento a gente só ficou olhando, assim. E aí depois ela perguntou se a gente queria participar. Aí a gente aceitou. E, sei lá, aconteceram várias coisas. Tipo, eu fui algemada, me bateram com chicote, me deram um choque. E teve uma parte, que foi a parte da vela, que quando eu lembro eu fico, ai meu Deus, sabe? Teve uma hora que eu achei muito estranho, que foi uma hora da vela, que uma moça chegou em mim e perguntou se eu queria que ela me queimasse com uma vela. E aí foi muito estranho, porque eu tava de saia, e aí eu subi num negócio, levantei a minha saia assim, e tipo, todo mundo veio na minha bunda lá. Eu levantei minha saia e tipo, ela ficou jogando vela na minha bunda, sabe? Eu fiquei tipo com a bunda de fora na frente de todo mundo. Mas uma coisa que eu achei muito legal nesse dia teve uma hora que um cara chegou em mim e perguntou se eu não queria que ele beijasse meu pé. E aí ele começou a fazer massagem e tal, e beijar assim, tipo, normal. E aí no começo foi meio que isso, sabe? Ele ficou tipo beijando meu pé, fazendo massagem, só que depois começou a ficar meio intenso, sabe? Ele começou tipo a chupar meu pé, a lamber, e foi bem bom. Então, depois que eu me relacionei, que eu acabei meu último relacionamento, eu fiquei um tempo sozinha. E aí, depois de um tempo, eu baixei o aplicativo e tal. E aí, eu comecei a dar like nas pessoas. E aí, uma menina me chamou muita atenção. Achei que não fosse dar em nada, até porque ela tinha o nome de uma pessoa que eu não gostava. Então, eu deixei pra lá. Mas aí ela me chamou e a gente começou a conversar. E era isso, era muito intenso. A gente conversava sobre várias coisas, a gente dava risada por áudio, várias coisas. Mesmo eu achando que não ia desenrolar, a gente continuou conversando e eu fui percebendo que era um relacionamento diferente do que eu estava acostumada. Eu estou acostumada sempre a ficar com alguém e falar com a pessoa todo dia, a rolar tipo um grude, sabe? Eu estou acostumada a conversar com a pessoa, aquela coisa do bom dia, boa tarde, boa noite. E aí não rolava com ela. E aí tudo bem, aí a gente se encontrou algumas vezes e aí eu sempre ficava nessa dúvida de será que ela tá curtindo, será que não, né? Porque ela não fala comigo todo dia. E aí ela falou que é porque ela tava num tempo difícil, ela tá prestando vestibular, ela vai, enfim, tem as coisas dela pra fazer. E ela não é esse tipo de pessoa que curte muito a tecnologia. E depois de um tempo eu achei até bom, porque ela me falou uma vez que ela tava prestando vestibular e que ela ia sair da cidade. Então já seria uma coisa que eu deveria colocar minhas esperanças, né? Porque ela ia embora. Então eu fui começando a aceitar mais esse jeito, me adaptar a esse tipo de relação. Só que isso, sei lá, mexe muito com a minha baixa autoestima, sabe? Eu sempre me acho burra. Eu sempre acho que as pessoas não veem nada de interessante em mim. Que eu não vou ter nada pra conversar, que eu não vou ter assunto, que eu não vou conseguir manter uma conversa. E aí, às vezes, eu deixo de me relacionar com as pessoas por conta disso, porque eu acho que eu não vou conseguir dar conta, porque o assunto não vai rolar, não vai surgir. Eu acho isso horrível, porque tem me afastado muito das pessoas. Eu até brinco, às vezes, falando que eu preferiria me achar inteligente e feia do que bonita e burra, sabe? Eu preferiria, com certeza, me achar inteligente e feia. Bonita e burra não tá dando. Eu sempre me incomodei com meus relacionamentos, porque nunca dá certo, assim, relacionamento amoroso nunca deu certo. Porque eu nunca sou a pessoa principal, eu sempre sou a pessoa do meio, a pessoa que dá um gás pro relacionamento. Eu fico com a pessoa aí, ou ela volta com o ex, ou ela arruma uma nova pessoa. Eu sempre tô servindo de step, e eu fico pensando muito nisso. Faz eu me sentir muito idiota, como
eu tô me doando pra caralho pra pessoa e a pessoa só me usa, sabe? E aí eu sempre senti muito assim, uma escolha, assim, nada muito importante, sabe? Só uma passagem, meio que um limbo. Aí isso eu não gosto muito, nunca dá certo relacionamento amoroso. E teve até uma vez que eu me senti muito trouxa, que eu super organizei uma festa, assim, com uma ex minha, que ela tinha passado na faculdade, aí assim, ela ia sair de São Paulo e tal, então tinha que ter alguma coisa de despedida, né? E aí, eu combinei com o melhor amigo dela, dele chegar com ela, porque eu ia estar com as outras pessoas. Isso foi na Roosevelt. Só que assim, um dia antes ele falou assim, não, ok, eu vou. Só que um dia antes ele avisou, putz, eu não vou conseguir buscar e tal, vou ter que mandar uma amiga minha. Aí ela chegou lá com uma mina e eu fui descobrir que essa mina, na real, era ex da minha ex. E aí eu fiquei tipo, mano, como assim? E aí quando eu vi ela de longe chegando, ela chegou com quem? Exatamente, com a ex dela, que eu não convidei, que eu odeio por sinal. E ela acabou chegando com a ex dela e elas ficaram, tipo assim, super juntas no rolê, como se a ex dela tivesse organizado tudo. E aí ficou os 3 mosqueteiros, né? Ela, o melhor amigo e a ex, porque eles eram amigos já também, sei lá. E aí teve até o momento da foto que todo mundo apareceu super assim, dando close, assim. E aí eu olhei e eles estavam tirando uma foto bem bonita, assim. Sabe? Me sinto muito mal quando essas coisas acontecem. E aí passou o evento, no final do evento o melhor amigo ficou tipo, se sentindo culpado, acabou explicando pra minha ex que eu que tinha organizado e tudo, ela veio me pedir desculpa, mas até aí já tinha acontecido, já tinha passado raiva, ou seja, trouxa. E aí se eu for parar pra pensar, é meio que um ciclo, sabe? Essa coisa de ser trouxa já começou faz um tempo, assim. Quando eu era muito pequena, a maioria das crianças, eu lembro, que tomava leite correndo pra brincar, né? Então comia muito rápido e isso já ia brincar. E aí, só que não, as crianças comiam, eu ficava esperando elas comerem, e aí não só passava recolhendo o lixo delas, como passava cantando: é a moça do lixo, é a moça do lixo, É a moça do lixo, é a moça do lixo. E aí eu ia pegando todos os lixos, saía com um monte de lixo e aí jogava para as pessoas. Além de ter o lixo orgânico também, que eu falava, então, se você não quiser mais, aqui ó, era esquisito. Aí, o que mais? Eu acho que... às vezes eu pego assim, refletindo sobre esse negócio de ser trouxa, né? Porque na verdade a pessoa trouxa, só tá sendo uma pessoa da hora, né, no final. E a outra pessoa que tá se aproveitando. Então eu acho que isso já tem faz tempo, essa história de ser trouxa. Começou quando eu tinha 7 anos de idade. Eu fui viajar com a família do meu pai. Era uma família que não era uma parte da família muito próxima. E eu não saía muito com eles, na verdade. E a gente foi viajar para uma outra cidade sem meus pais. Chegando lá, eu fui pro mar com a minha prima, uma prima que era um pouco mais velha. Daí a gente entrou no mar e ela falou: fica aqui, que eu vou mais profundo, me espera, que eu já volto. E aí eu fiquei, olhava pra ela às vezes, e aí eu lembro de estar uma hora, não sei se eu me distraí, eu fiquei lá brincando, e aí eu olhei de novo pra ela e eu não vi mais ela. E me deu um desespero muito, muito grande. Pensei, nossa, tô sozinha, eu vou morrer sozinha. E é isso. Fui abandonada. E tava super triste, super desesperada, comecei a chorar. Aí eu saí do mar e comecei a andar pela praia. Aí eu lembro que eu vi uma moça passando, que ela vendia pamonha. E eu lembro de falar com ela que eu tava perdida, eu acho que eu tava falando de uma forma bem com medo, assim, não tava me falando direito. E aí ela falou que eu tava perdida e ela me levou para um posto de polícia. Aí chegando lá, uma policial tava tentando me acalmar, ela falou: calma, calma, vai dar tudo certo. Faz uns desenhos, me deu uns desenhos.
E eu não conseguia nem pensar em nada, eu tava desesperada, chorando. Ela me pediu umas informações, eu não conseguia nem conversar com ela direito. Continuando essa história, quando eu tava no 9º ano, mais ou menos, eu lembro que eu estudava na escola católica. E eu estudava no colégio católico. Daí a gente foi fazer uma viagem pro Rio. E eu fui com minhas 2 melhores amigas, assim, eu fiquei com as minhas 2 melhores amigas. E, na verdade, eu não tinha muitos amigos, eram só elas mesmo. A gente foi viajar e assim que a gente chegou, uma delas já se distanciou da gente. Ela queria ficar com os meninos, queria uma atenção masculina, atenção de outras pessoas. E uma outra ficar também meio que querendo forçar a barra pra querer ganhar uma atenção dos garotos. E aí ficava super sexualizando, assim, sabe? Ela ficava meio que se esfregando em mim, no meu corpo. E eu me sentia super mal, porque eu não era nada sexualizada, não tinha nem beijado naquela época. Aí eu lembro também de não saber muito bem o que fazer. Eu tava sozinha naquela viagem, eu achava que as únicas pessoas que eu podia contar, na verdade, eu não podia contar. E no meio dessa situação ruim, horrível, eu decidi falar com o padre, mesmo sendo ateia, porque foi o único refúgio que eu encontrei naquele lugar. E aí eu fui conversar com o padre e o padre falou pra mim, reza aí os 2 Pais Nossos que você vai ficar melhor. Como se isso pra mim fosse uma acalento, né? E só me fez ter mais asco da religião católica e mais descrença ainda, né? Então, depois dessas 2 experiências, foi muito difícil de eu conseguir confiar de novo nas pessoas. E eu tentei sempre me sentir sozinha, ter minha independência para nunca mais precisar de outras pessoas, nunca mais precisar confiar nelas, para eu nunca mais me desiludir de novo. Então, quando eu tinha 4 anos, eu fui viajar com meu pai para Florianópolis, né? E naquela época a gente não tinha costume de comer frutos do mar, etc. E chegando lá, o amigo dele recebeu a gente com vários frutos do mar, ostra, vôngora, camarão, caranguejo. E eu não conhecia aquilo. Então, tudo que meu pai experimentava, ele me dava. Então, vôngora, aquele negócio que você tem que chupar de dentro, sabe? Marisco, que tem aquele rabinho, ou ostra, que também é aquela água meio gosmenta. Eu ia provando aqueles negócios tudo e saía chupando aquela conchinha, sabe? Que sai aquele negócio, aquela aguinha, aquele negócio melado. Aí eu comi muito. No dia seguinte de manhã, a gente saiu pra comprar leite. E a gente tava andando numa das ruas de lá, e do lado tinha tipo um matagal, sabe? E meu pai se abaixou na moita e tinha uma, sabe aquelas centopeias que quando você encosta, ela fica toda enroladinha? E ele tocou no negócio e o negócio enrolou. E ele pegou na mão aquilo e mostrou assim pra mim. E no que ele mostrou, eu olhei pra aquilo, sei lá, o que passou na minha cabeça. Eu olhei pro meu pai e falei, obrigado, papai, tô satisfeito.